Nadia Koichi Sensei iniciou o Aikido há 20 anos. É professora no subúrbio de Paris. No início da sua prática, na ocasião de um seminário de Christian Tissé Shihan, ela soube naturalmente que seria esse Aikido que ela queria praticar. Um Aikido evolutivo, dinâmico, ensinado por um professor generoso e atencioso. Daí, decidiu de seguir Christian Tissé Shihan, participando de todos os seus seminários e aulas. Foi convidado pelo professor Marcelo do Nascimento do Dojo Aikido Marcelo do Nascimento em Campinas pela primeira vez em 2015 e é a terceira vez que vem ministrar seminário aqui no Brasil. Nadia Koichi Sensei foi nomeado este ano delegado aos assuntos femininos na International Aikido Federation, a IAF. Nadia, est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de détails sur ta fonction au sein de l'IAF? Alors, on ne peut pas dire que j'ai une fonction à l'IAF. Je viens de rejoindre le groupe des délégués de la Fédération internationale. Eu não posso dizer de forma assim muito clara que é uma função no IAF. Na realidade, acabei de me juntar a um grupo de trabalho no IAF. Voilà, et donc ce groupe a été constitué justement pour avoir une réflexion sur la situation et la situation de la femme dans le monde de l'aïkido. Então, justamente esse grupo foi constituído, foi formado para debater e achar assim assunto relacionado com a mulher e seu espaço dentro do aikido. Donc le groupe des délégués en fait va réfléchir à comment faire la promotion de l'aïkido féminin. Então, esse grupo de delegados dentro da IAF vai estudar, pesquisar e ver como a gente pode criar mais espaço ainda para a mulher no aikido. Comment on peut encourager plus de femmes à pratiquer l'aïkido. Como convencer e justamente motivar mais mulheres ainda dentro do aikido. Comment on peut encourager plus de femmes à devenir enseignantes. Como também convencer e motivar mais mulheres para ser instrutoras. Donc ici, 1, 2. Parce que si on part du point de départ, en fait, quand une femme arrive à l'aïkido, en tout cas quand elle réfléchit à faire de l'aïkido. Então, quando a gente pensa assim, desde o início, quando a gente imagina quando uma mulher quer praticar aikido. J'ai vécu cette situation et toutes les femmes vivent cette situation. Quand vous vous renseignez sur l'aïkido. Então, eu que já passou por esse tipo de situação, quando uma mulher pensa a entrar dentro do aikido e ensina no aikido. Il y a forcément un moment où, en tant que femme, vous allez éprouver le besoin d'avoir des modèles féminins. Então, necessariamente se cria uma necessidade de você ter um modelo feminino. Alors en aïkido, c'est peut-être plus facile d'envisager de pratiquer l'aïkido parce que la tenue est belle. Então, talvez no aikido é mais fácil de pensar praticar porque já o próprio kimono, hakama, tudo isso dá um certo aspecto estético. Il n'y a pas d'opposition. Não existe oposição, resistência. Toutes les techniques que les hommes font, les femmes peuvent les faire. Todas as técnicas que os homens fazem, as mulheres também podem fazer. Mais l'aïkido a peut-être et sûrement des arguments qui sont plus forts pour que la femme vienne vers l'aïkido. Então, provavelmente o aikido tem argumentos muito mais assim convincentes e fortes para atrair as mulheres a praticar aikido. Puisque finalement, sur le tatami, il n'y a aucun frein. Porque no tatami, justamente, não tem nenhum freio para elas não poderem praticar. On n'a pas besoin d'être une athlète ou un athlète confirmé. A gente não precisa de ser um atleta com muitas competências ou com muitas qualidades. On n'a pas besoin d'être fort physiquement. A gente não precisa de ser justamente forte fisicamente. Voilà, tout ce que l'on a évoqué précédemment. Donc, logiquement, il est plus facile pour les femmes d'envisager de pratiquer l'aïkido. Então, naturalmente, é muito mais fácil para as mulheres ser atraídas a praticar aikido. Alors attention, je ne dis pas non plus que l'aïkido c'est une gymnastique. E também eu não estou dizendo que aikido é uma ginástica. Ça reste un art martial. Fica ainda arte marcial. Qui repose
essentiellement sur le self-défense, que justamente se baseia especificamente na defesa pessoal, qui va éviter l'opposition, que justamente evite também a oposição e a resistência, bref, qui repose sur les esquives, etc. e que justamente trabalha em cima dos desvios e movimentação. À côté de ça, No lado, ça reste quand même une discipline qui est dynamique, continua a ser uma disciplina dinâmica, qui permet de se dépenser physiquement. que justamente permite de ter uma atividade física intensa. Donc finalement, femmes comme hommes, chacun y trouve dans cette discipline ce qu'il recherche finalement. Então, de fato, o Aikido permite para as mulheres como para os homens de achar o que eles precisam por sua prática. Maintenant, il faut savoir aussi que quand les femmes démarrent l'aïkido, souvent au départ, elles sont meilleures que les hommes. Então tem que saber que, em geral, quando as mulheres começam o Aikido, elas começam muito melhor que os homens. Parce qu'elles ont moins de force qu'un homme. Porque elas têm menos forças físicas que um homem. Donc elles comprennent plus rapidement que les hommes que ça sert à rien d'utiliser la force. Elas entendem de forma muito mais rapidamente que elas não precisam usar a força para praticar Aikido, ou que o homem não pode fazer. Elles se concentrent beaucoup plus rapidement sur la technique en fait. E de fato, elas se concentram muito mais rapidamente na técnica. Voilà. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a une réflexion sur la position, la situation des femmes en Aïkido, Então, mais hoje, pas seulement des enseignantes. tá, hoje, então, a situação faz que a gente tem que se perguntar qual é a posição, qual é justamente o espaço da mulher, mas não somente a mulher que quer ensinar dentro do Aikido. Donc, comment amener plus de femmes dans les E como dojos? justamente atrair mais mulheres no dojos. Comment encourager celles qui souhaitent enseigner à devenir enseignantes? Como incentivar as mulheres que já praticaram Aikido e justamente passar o grau superior, que seria ser instrutora. Comment créer des repères pour les femmes? Como criar referência para as mulheres. Alors tout à l'heure j'ai dit que quand je me suis renseignée sur l'aïkido, on voyait très peu de choses sur les femmes. Então, quando eu falei anteriormente sobre a parte onde eu procurei informações sobre Aikido, achei pouquíssimas matérias sobre as mulheres dentro do Aikido. Mais ça ne voulait pas dire qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de femmes qui Mas isso não étaient quer dizer que représentatives. naquela época não tinha mulher no Aikido. Ah, parce qu'à cette époque-là, il y avait Micheline Tissier, il y a toujours Micheline Tissier d'ailleurs, Naquela época já tinha Micheline Tissier, que ainda é hoje uma grande praticante e professora de Aikido, qui aujourd'hui dirige des stages internationaux, qui a toujours été reconnue même par les hommes comme une très grande pratiquante et une très grande que enseignante. inclusive hoje ministra grande número de seminários ao redor do mundo e que é reconhecido como uma instrutora de altíssima qualidade. Un peu plus tard, j'ai fait la connaissance de Yoko Okamoto, qui est aussi une enseignante japonaise et une très grande pratiquante avec beaucoup de puissance, qui est reconnue également par le monde de l'aïkido. Mais tarde eu fiz conhecimento da Yoko Okamoto, que é também uma grande mulher dentro do Aikido, uma mulher que tem Aikido potente e que é mundialmente reconhecido justamente por a qualidade do seu Aikido também. Et puis, quand je participais au stage de Christian Tissier, il y a beaucoup d'autres femmes également qui peuvent être des repères. Mais lors des stages de Christian Tissier, j'étais débutante et j'étais impressionnée quand Christian appelait certaines femmes au milieu. Então, durante certos seminários do Christian Tissier, eu pude perceber que tinha certos números de mulheres que praticavam, e mais ainda quando o Christian Tissier chamava elas para justamente ser o que no meio de tanta gente. Et là, je voyais passer au milieu des femmes qui subissaient exactement les mêmes choses que les hommes. E o que me também impressionava é que essas mulheres que estavam no meio de tanta gente faziam exatamente o que os homens faziam. Donc ça me confortait dans l'idée que j'avais au départ, à savoir qu'une femme peut apprendre les mêmes choses qu'un homme, réaliser les mêmes choses qu'un homme. Então isso me convenceu na minha ideia inicial de saber que no Aikido uma mulher pode fazer exatamente o que um homem também pode fazer.
Brésilienne. Acho que eu sou uma brasileira. É isso. C'est bon? CTC, Ok. thank you very much. You're welcome. Tranquilo, Ricardo não manda nada. Thank you, everybody. You are very nice. It's a pleasure to do this with you.